Olá, amigos, bem-vindos à aula 13 do nosso programa de saúde mental aqui no YouTube. Essa aula é em específico para você que sofreu algum trauma no passado, mas mais propriamente na infância, e busca ressignificá-lo na sua vida, né, e ter uma vida mais livre de acontecimentos traumáticos da sua vida. Bem, meu nome é Arthur, aos que não me conhecem, sou psicoterapeuta clínico, atuo nas áreas de ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos, vícios, pessoas que porventura nutrem alguma ideia ou ideação suicida. Pessoal, senhores, eu resolvi fazer essa aula 13 justamente porque tem algumas escolas, né, na psicologia que abordam os traumas de diversas maneiras, né? Na psicologia nós temos aí várias perspectivas de estudo a respeito de traumas, né? O que é um acontecimento traumático na vida do indivíduo, como que ele pode marcar a vida de um indivíduo de maneira prejudicial, né, aos anos que se sucedem. Filosofia, né, a questão da psicanálise, né, que estuda o ser humano nos seus diversos aspectos conectados na vida, estuda muito a infância e o que foi feito de nós na infância de acordo com que muitos dos hábitos que nós temos ou dos traumas e das dificuldades que nós temos, do tipo timidez, né, dificuldade de falar em público, aceitação com o próprio corpo, confiança, autoconfiança e tudo mais, né? A psicanálise muitas vezes tenta procurar respostas para isso, para essas dificuldades que nós temos no nosso passado, mais predominantemente na nossa infância. Então eu quero fazer um mix hoje de algumas correntes de pensamento dentro da psicologia que eu acredito, trazer, né, maneiras da gente conseguir ressignificar os nossos traumas e conseguir entender eles, né, não como maneira definitiva para o que nós vamos fazer da nossa vida ou quem nós vamos nos tornar, né? Então, essa aula propõe uma abordagem direta, mas ao mesmo tempo profundamente humana sobre o tema de traumas, né? Traumas que todos, né? Que ser humano que nunca sofreu um acontecimento triste, a perda de um ente querido, num acidente de trânsito, outrora é um parente que às vezes abusou, né? Casos de abusos sexuais na infância. Por aí você vai narrando na história. Estou sendo genérico aqui, né? Mas aí você vai narrando a história de cada indivíduo de tal maneira que você vê que é difícil você achar um indivíduo que não tenha tido um problema traumático no passado, né? Um término de um relacionamento, às vezes que a pessoa gostava demais da outra e a outra decidiu seguir seu caminho, né? Então, assim, o ser humano é um composto, né? Os traumas, eles acontecem na nossa vida, vocês vão ver que cada um responde de uma forma, né? Cada mente, cada psiquismo consegue absorver a dor e externalizá-la de alguma forma, né? Então essa aula é uma aula profundamente humana sobre esse tema. Partimos de um ponto que exige uma maturidade para ser compreendido. O trauma é real, marca muitas vezes, fere e reorganiza a forma como o indivíduo percebe a si mesmo e o mundo, característica de um trauma. No entanto, há um erro recorrente na forma como ele é tratado nos dias de hoje. E aqui já começa a escola de pensamento, né, a minha linha de pensamento a respeito dos estudos traumáticos, em que eu acredito. A transformação do trauma em identidade. Não raras vezes, senhores, a gente vê muitos psicólogos, né, terapeutas, pessoas que fazem psicoterapia, psiquiatras que atendem também em psiquiatria, tratando, né, o trauma que a pessoa sofreu na vida, na transformação da própria identidade do indivíduo. Ou seja, fulano é assim no casamento, né? Vamos supor, o marido agride a mulher no casamento, é muito violento em casa porque na infância aconteceu tal e tal e tal coisa com ele, né? Então, assim, existe nos dias de hoje, na contemporaneidade, uma linha da psicologia que atribui muitos traumas que a pessoa sofreu no passado à identidade real dele e ao que essa pessoa vai ser na vida. Né, longe de querer tecer uma crítica
longe de querer tecer uma crítica e invalidar aos que estudam e seguem por essa linha na psicologia, eu acredito muito que o ser humano ele é dotado de algo que chama caráter, né, princípios. E não dá para você, através de um determinismo, implicar que uma pessoa vai ser má na fase adulta porque aconteceu algo ruim com ela na infância. Porque se fosse assim, né? Se fosse assim, nós teríamos, né, um mundo num completo caos. Imaginem vocês, toda pessoa que foi abusada na infância decidir se tornar um pedófilo na vida adulta. É uma decisão. Então, a partir do princípio que eu trago esse estudo para a nossa aula nos dias de hoje, o que eu quero dizer é: os traumas não determinam, não têm um caráter determinístico no que você vai ser no futuro. Eles podem influenciar, eles podem te fazer sofrer, eles podem te influenciar, mas eles não podem determinar, eles não têm o poder de determinar as suas escolhas do futuro. O que você sofreu no passado, não pode ser fator determinante para quem você vai escolher ser no futuro. Tá? Isso é o ponto do princípio, partimos desse princípio aqui nessa aula, né? Da corrente de pensamento que eu acredito. Então, há um erro recorrente na forma como os traumas são tratados na contemporaneidade, nos dias modernos. Transformação do trauma na identidade do indivíduo. Quando isso ocorre, a dor deixa de ser um elemento da história do indivíduo e passa a ser o eixo que sustenta a própria existência do indivíduo, né? Então, isso é algo extremamente prejudicial. A partir do momento que você vive só pelo seu trauma, né? Você vive em função do seu trauma, com ódio do que fizeram com você no passado, né? A sua vida começa a ser uma eterna vingança pelo que fizeram de você no passado, e você tem uma vida, né? Meu amigo, você está escolhendo um caminho aqui, né? Que não é determinado pelo que você sofreu, é determinado pela sua escolha mesmo, né? Você está escolhendo repetir o que fizeram com você no passado, ou seja, pagar o mal com o mal. E isso é um problema sério. Isso é um problema, né? Deslocando-se um pouco aqui do campo da psicologia e entrando um pouco no campo da filosofia e da moral, e até da moral cristã, isso é um problema sério para a sua alma. Seríssimo, seríssimo, né? A partir do momento que você decide pagar o mal com o mal e transformar a sua vida num eterno projeto de vingança do que fizeram com você na sua infância, por exemplo, aí você está num projeto, meu amigo, né? Você não tem um projeto de prosperidade para a sua vida. Você tem um projeto de vingança mesmo, né? E eu não conheço ninguém nessa vida que tenha determinado, né, tenha criado um projeto de vingança para si, que tenha sido feliz, que tenha terminado os dias dela, né, os dias na Terra, feliz. Então é necessário, senhores, estabelecer desde o início uma distinção fundamental na nossa linha de raciocínio. O trauma não é apenas o que aconteceu, mas a maneira como o psiquismo do indivíduo registra aquilo que foi vivido. Duas pessoas distintas podem atravessar experiências semelhantes. Por exemplo, né, você pode ter duas pessoas, DH e Júlio, você pode ter dois indivíduos aqui, indivíduo A e indivíduo B. Você pode ter duas pessoas que passaram por experiências semelhantes na vida. Vou dar um exemplo, agressão doméstica na infância, né? Você tem dois indivíduos aqui que o pai espancava a criança na infância. Você tem o indivíduo A, que a criança, né, fazia um negocinho outro ali, o pai meio estorvado da cabeça, bruto, rústico, né? Criado num sistema de que descer, espancar um moleque é sinal de educação e de ensino. Você tem duas pessoas aqui, né, que eram espancadas, mesmo agredidas pelos pais, pessoa A e pessoa B. Duas pessoas que podem atravessar experiências semelhantes na vida e ainda assim desenvolver estruturas emocionais completamente diferentes. No futuro você pode ter um indivíduo A, um cara extremamente revoltado com a vida, né, escravo dos seus traumas, cara profundamente magoado, usando muitas vezes de válvula de escape a dor que ele sentiu no passado e agredindo
companheiras, agredindo colegas de trabalho, fazendo da sua vida um inferno. E você tem muitas vezes, às vezes, no indivíduo B, um cara que conseguiu ressignificar a sua vida. Pode ser um pai de família, um cara que respeita a esposa, entendeu? Um cara que consegue ter uma relativa saúde mental. Não é que o trauma, né? Não é que a dor dele não exista, mas é um cara que conseguiu dar a volta por cima de um acontecimento muito traumático na vida dele. Então você pode ter duas pessoas, indivíduo A e indivíduo B, passando pelas mesmas dores dentro de casa, ou muito parecidas ou semelhantes. Um pode se tornar um revoltado da vida, um cara totalmente perdido, né? E outro pode ser uma pessoa que consegue ainda assim, apesar de tanto sofrimento, ser uma pessoa que consegue viver como um ser humano funcional na Terra. Ora, onde está então o determinismo do trauma aqui? Onde está o determinismo? Como que eu posso falar, eu sou ruim porque fizeram ruindade comigo no passado, né? Eu sou mal porque fizeram maldade comigo. Como assim? Sou mal por escolha minha, né? Sou mal por escolha minha, né? Como é que eu posso falar assim? Eu tenho péssimos hábitos alimentares porque na minha infância eu fui ensinado a comer de maneira errada. Não, meu filho, você já tem 30 anos de idade. Quem escolhe o que entra para dentro da sua boca ou não é você. Não é mais sua mãe, sua avó, seu pai. Não tem muita conexão. Não tem jeito. Porque se eu trato um trauma e a escolha de um indivíduo ser mal através do determinismo dele, eu estou afirmando que todo mundo que sofreu na infância vai ser uma pessoa ruim, uma pessoa malvada. Então, todo mundo então que foi espancado pelo pai na infância vai se transformar num psicopata. Todo mundo que foi espancado pelo pai na infância vai se transformar num serial killer. Todo mundo que foi espancado pelo pai na infância vai se transformar numa pessoa agressiva, um criminoso, um bandido. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não tem como eu aplicar num trauma um determinismo do que vai ser sua vida. Porque você tem o poder de escolha, meu amigo. Você tem o poder de escolha. Todo ser humano tem o poder de escolha. É igual um exemplo, senhores. Na época do Brasil colônia, muitas vezes você tinha a escravidão. Cara, cada um reagia à raiva, né, às penas que lhes eram incutidas de uma maneira. Você pega, né, uma pessoa, amarra ela, um tronco e tal, e a pessoa apanha, 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 apanha. Aí depois você dá um chicote na mão daquela pessoa, tira ela do tronco e dá um chicote na mão dela. Você vai falar que é toda pessoa que vai sair dando chicotada nos outros? Não tem como. Loucura, isso é determinismo. Aí é você falar que todo ser humano ele reage de acordo com o que fizeram, com o mal que fizeram com ele em série. Todo ser humano age igual um robô. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? Porque você tem escolha, você tem escolha. Você tem escolha. Longe de querer romantizar, né, de ser um juiz da dor alheia, essa aula não é um papel para mim falar assim, que se você sofreu mais, se você sofreu menos, né? Não tem um termômetro de dor aqui. O que eu estou te dizendo é, apesar de tudo que você pode ter passado na sua vida, ainda assim você tem escolha de transformar a vida dos outros no inferno ou, né, de seguir em frente, ressignificar a sua vida, entender como que, pô, cara, vamos supor, né, uma maneira filosófica de pensar nisso. Sofri tanto, será mesmo que eu quero aplicar isso nas outras pessoas? Será que eu quero que as outras pessoas tenham e recebam aquilo que eu recebi, né? Aí você tem um elemento aqui, você tem um elemento na sua mente que se chama consciência, desejo de bem e mal, vontade de fazer o bem, vontade de fazer o mal. Pronto, pronto. Escolha, escolha. Hora nenhuma, um trauma te tira o seu poder de escolha. Ponto final. Escola que eu entendo, né? Que eu entendo como correta de analisar comportamento humano e até mesmo as experiências mais traumáticas, por mais doloridas e mais dolorosas que elas sejam, né? Então, é bem assim. Não é porque você, por exemplo, outro exemplo, né? Eu vou dar outro exemplo. A criança nasce, vamos colocar uma mulher nasce, mesmo com a sua mãe tentando abortá-la 5, 6 vezes. A criança nasce depois que a mãe tentou abortar, né? A criança nasce, passou por 5, 6 tentativas de aborto e nasceu saudável, nasceu com vida e ainda fica sabendo disso ainda, né? Que nasceu mesmo sem o consentimento da mãe. Você vai falar que uma mulher dessa, ela vai, por determinismo de um trauma já da barriga da própria mãe, ela vai tentar abortar todos os filhos que ela tiver. Cara, percebe o tanto que é furada essa ideia de você falar assim, eu sou assim porque minha mãe fez assim.
Eu sou desse jeito porque meu pai fez isso. Eu sou assim porque minha família fez isso. Eu sou... Não, não tem como, cara. Isso não tem como, né, entrar na minha cabeça. É lógico que você vai passar, às vezes, por momentos difíceis. Você vai passar por raiva, revolta, angústia, mágoa, vontade de fazer vingança, né? Desejo de se vingar. Você vai passar por vários momentos, né? Até você conseguir ressignificar o seu trauma. Mas falar que ele vai te fazer ser uma pessoa desse jeito, muito pelo contrário, né? São escolhas, né? O ser humano, ele tem todos os dias na vida, ele tem algo que chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? O famoso livre-arbítrio é algo extremamente respeitado na vida de todo indivíduo na Terra. Tem total escolha. Posso acordar amanhã, posso não querer ir para o meu serviço, posso acordar amanhã, querer ficar na cama, posso acordar amanhã, posso querer sair caminhando, vagando por essa rua, né, e nunca mais voltar para casa. Pô, é uma escolha, é uma escolha. É uma escolha. Quando você acorda, você tem assim, você tem 1 milhão de escolhas que sua mente pode projetar para você fazer. É escolha, não é determinismo, é escolha. Vocês entendem um pouco do que nós falamos aqui? Então, senhores, duas pessoas podem atravessar experiências semelhantes, mesmo assim desenvolver estruturas emocionais em relação àquele trauma totalmente diferentes umas da outra. Isso evidencia que, embora o sofrimento seja inevitável em alguma medida, obviamente, vai doer, né? Um trauma ele é dolorido, a forma como ele é integrado à vida das pessoas não é uniforme, ou seja, acontece de maneira variável de acordo com o psiquismo de cada um, nem determina de maneira absoluta, ou seja, ele também não é determinante, não tem como a gente falar, né? Ele é influenciável? Lógico, lógico. É igual aquele debate, né, Júlio, DH? O meio influencia a pessoa? Cara, influencia. Mas o meio transforma a pessoa? Não, aí não. Aí é demais, né? Você pega uma favela. Pega uma favela lá no Rio de Janeiro. Criança pobre, nascida pobre, de pai e mãe, não conheceu o pai, morou só com a mãe. Vive assistindo o mundo do crime. Vive vendo aviãozinho, entregar droga, chefe da boca do tráfico ali na comunidade e tal. Cara, é um peso influenciável para essa criança? Com certeza. Essa criança ela tem muito mais propensão de ser influenciada a entrar por uma desgraça de um caminho desse. É fator determinante? Não, não. Porque aí senão você está falando que todo ser humano que nasce na favela vai se tornar um traficante. Isso é verdade? Isso não é verdade, pô. Você tem pessoa na favela que trabalha, que luta, né? Que prefere, né, não dar o braço a torcer, não entrar em esquema de tráfico de drogas e ter uma vida, por mais dura e difícil que seja, o cara prefere ter uma vida honesta, entendeu? Mulher prefere ser, né, lavadeira de roupa, motorista, cobrador, algum serviço ali, né, pedreiro e tudo mais, serviços sociais. O cara prefere ter uma vida suada, sofrida, ganhar menos dinheiro do que, né, se curvar para o crime organizado. Então não é fator determinante. Influencia, mas não é determinante. Todo ser humano na Terra tem uma escolha, né? E é por isso que eu falo para você que está assistindo essa aula que você tem um trauma do passado, você tem escolha. Você tem total escolha, cara. Né? É aqui que é o ponto crucial dessa aula. Você foi espancado pelo seu pai na infância, né? Somente abandonou no orfanato na infância, você teve um trauma, né? Você foi abusado sexualmente na infância, você presenciou um acidente de carro com seus familiares na infância, né? Morreu sua mãe, seu irmão, um trauma bem dolorido mesmo na sua mente. Cara, você tem o fator determinante na sua vida de carregar esse trauma e carregar essa dor para o resto da sua vida, usando ele como, né, como maneira de justificar todo comportamento inadequado que você tiver de um ponto de vista social, ou você tem uma segunda escolha, que do meu ponto de vista é muito mais honrosa, muito mais corajosa de um ponto de vista de se viver, que é tentar buscar auxílio terapêutico, superar seu trauma e entender o universo à sua volta, né? Entender, falar assim, pô, eu não posso agir desse jeito, né? Fui muito agredido na infância, mas eu não posso transformar o meu casamento num reflexo da minha infância.
Via meu pai muitas vezes, né, hipoteticamente, né, que eu tô traçando exemplos aqui hipotéticos. Via meu pai agredir minha mãe, chegar em casa bêbado, dar garrafada na minha mãe, bater na minha mãe. Pô, você não pode transformar o seu casamento pra você ser um cara igual ao seu pai. Não tem lógica de um ponto de vista cristão e psicológico aqui, você tentar atribuir um hábito de repetição seu para algo que você sofreu no passado, entendeu? Às vezes você até replica isso de uma maneira inconsciente, porque você ainda não conseguiu acessar aquele trauma e ressignificar ele. Mas passar pano para esse tipo de ação, né? Falar, nossa, eu vou ser então, você vai ser uma xerox do seu pai então, né? Seu pai manguaçava, chegava em casa bêbado, agredia todo mundo dentro de casa. Aí você tá lá na fase adulta, imitando um comportamento igualzinho do seu pai. Enche o cu de cachaça, chega em casa e bate em todo mundo. Todo. E ainda como justificativa psicológica, vai falar, não, mas eu sou assim porque na infância eu sofri isso aqui. Cara, vocês me desculpem, né? Talvez vocês não estejam muito acostumados a essa linha de sinceridade psicológica que eu levo, mas isso é uma baita de uma covardia emocional, tá? Você usa muitas vezes seu trauma para justificar um mal que você faz a outra pessoa, você tá se utilizando de um artifício, de uma covardia emocional tão absurda na sua vida, sabe? Tão absurda. Você está sendo assim um covarde de tantas maneiras que eu colocaria aqui. E é uma relação de muita hombridade quando uma pessoa decide procurar ajuda e vê que não está certa, né? Porque os consultórios psicoterapêuticos são recheados, principalmente de homens, né? Com essa personalidade aqui, que o cara resolve assumir pra si que ele é um covarde. Pô, porque isso é muito bonito, né? O cara fala, pô, eu tô sendo covarde, né? O cara fala assim, não, eu tô usando a minha família de saco de pancada para algo que aconteceu há 30 anos atrás na minha vida, que a minha família que eu constituí agora não tem bosta nenhuma a ver com isso. Vocês conseguem entender? O que sua família agora, o que seu filho agora tem a ver com um negócio que outro parente seu fez que você 30 anos atrás? Você consegue entender o tanto que você pode transformar o ciclo social que você vive? Tipo assim, o que seu colega de serviço tem a ver com algo? O que ele te fez, né? O que ele tem a ver em relação a algo que fizeram de você lá do passado? Cara, é uma covardia, DH, sabe, Júlio? Isso é uma covardia emocional. É até bom que você assuma para você mesmo, porque a primeira passo que você vai ter que ter na sua vida para você se curar de traumas e de péssimos comportamentos psicológicos que você tenha é assumir quem você é de verdade. Porque tem muita gente, né, que se esgueira, né, fala assim, não, mas parece que eu sou bom e tal, né, eu sou muito bom e tal. O cara tem meio dificuldade de acessar, se olhar no espelho e ver, não, eu sou ruim mesmo, né. O cara olhar e falar, pô, eu tô sendo um merda mesmo, né, tô sendo ruim e tal. E a partir do momento que você consegue enxergar suas imperfeições, talvez você consiga, né, melhorar seu relacionamento interpessoal, seu relacionamento com a sua família, seu relacionamento até com você mesmo, até mesmo com seus traumas, né? Antes disso, nada disso pode ser possível. A partir disso, senhores, emerge um ponto decisivo aqui, né? O trauma influencia, igualzinho a gente falou, né, no exemplo da favela. Influencia, mas não determina. Ele pode explicar comportamentos, reações e dificuldades, mas não os justifica moralmente. Não é justificativa moral. Se o sofrimento fosse critério suficiente para legitimar atitudes destrutivas, o mundo já teria colapsado sob o peso de histórias mal resolvidas, né? O mundo nem existiria. Ah, meu amigo, se fosse, né, legítimo você falar que você vai maltratar a sua esposa porque você via seu pai, ou seu pai te maltratava e tal, né? Se fosse legítimo isso, meu, esse mundo aqui já teria submergido no inferno, né? A gente estaria vivendo literalmente no inferno de caos e desordem. Nada de ordem e nada presente na ordem das coisas e na natureza estaria presente na humanidade. Isso aqui já teria, né? Acho que já teria inclusive vindo um segundo dilúvio já, viu, ô Júlio? Teria vindo um segundo dilúvio já para rapar todo mundo da Terra e dar um hard reset nisso aqui. Se né,
se fosse legitimado, né? O que eu sofri no passado me faz a minha ação ser legítima para implicar sofrimento no outro. Isso é uma falácia absurda, né? A realidade, no entanto, mostra que há aqueles que, mesmo profundamente feridos, recusam-se a perpetuar o mal que sofreram. Igual eu te falei, você não pode falar que você vai amarrar 50 pessoas num tronco, você vai chicotear os 50 e depois você vai dar um chicote na mão de 50 e você vai falar que todos eles vão sair revidando chicotadas uns nos outros. Não pode. O ser humano não é um robô, meu amigo. Você tem poder de escolha. Ué, poder de escolha, entendeu? Tem como você falar que todo mundo vai agir igual. Você está falando que todo mundo é mal mesmo, né? Todo ser humano é ruim. Embora eu acredite que ainda uma grande parcela da humanidade ainda é ruim, malvada, eu ainda acredito que tenha, né, pessoas ainda que estejam comprometidas a se tornar pessoas melhores. E essa aula é específica para você. Só vai estar nesse canal meu do YouTube se você estiver comprometido em se tornar um ser humano melhor. Se não gostar disso aqui que eu estou falando, nem aqui, né? Eu acho que nem aqui você já vai estar mais nessa altura do campeonato, nessa altura da aula. Se não tiver um compromisso com você mesmo de autoaprimoramento, de aprimoramento pessoal, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, sinceramente, talvez essa aula não esteja, né, encaixada no momento que você precisa dela para a sua vida, né? Coragem para nomear o trauma sem distorcê-lo, para reconhecer os... Deixa eu voltar aqui. Então, senhores, a maturidade psíquica começa quando o indivíduo abandona a posição exclusiva de vítima da própria história e assume a responsabilidade sobre o que faz com aquilo que viveu. A autorresponsabilidade. Pô, 30 anos de idade, né, cara? É igual assim, às vezes a gente reúne, né, DH, Júlia, a gente reúne assim, cara, e é até interessante isso, né? Eu me sinto muito feliz quando eu topo, por exemplo, alguns amigos da adolescência, a gente reúne assim, 17 anos, 16 anos, e olha e ri, né? Fala, porra, todo mundo era moleque, né, cara? Olha o que a gente tinha coragem de fazer. Todo mundo virou mim agora, né? 30 anos de idade, cara. Não é, sabe assim, não tem como você validar, né? Por exemplo, 16 anos de idade, vou contar coisas que aconteciam, né, próximo de mim. Pais que muitas vezes emprestavam carros para filhos menores de idade e embriaguez ao volante. Aí você teve menina aí, amigo próximo meu, conhecido próximo meu, que capotou o carro, entendeu? Saindo daqui para Cachoeira Dourada, virou esse carro do avesso 150 vezes na BR. É coisa de moleque, né? Você não pode achar engraçado você com 30 anos de idade encher seu cu de cachaça e sair dirigindo e capotar um carro na BR. É uma puta do irresponsável, entendeu? É 15 anos para frente. Graças a Deus, né, pela mão divina e pela autorresponsabilidade e automaturidade de todos nós que a gente reúne hoje e assim, né, não dá risada dessas coisas, mas olha e fala, pô, mas o tanto que eu era moleque, né? O tanto que eu era, né, inconsequente com as coisas, né? Então, sinal que você evoluiu. O triste, né? Eu falo que é o triste mesmo da vida, é quando você vê um velho, cara, um velho de 40 anos, 50 anos, com um cu cheio de cachaça, matando os outros atropelados na rua, entendeu? Dirigindo embriagado ao volante. Ah, puta que pariu, bicho. Aí é, assim... É igual eu tava assistindo um podcast do Wesley Delanogari hoje, né? Bicho, ele tava falando do caso lá do cão orelha, né? Ele falou assim, cara, compartilho do mesmo pensamento que ele. Se fosse um dos meus filhos assassinando um cão a paulada, né? Eu acho que eu não teria raiva do meu filho mais do que de mim. Porque eu, enquanto pai, que falhei nessa porra desse processo de ensino. O que eu criei pro mundo? Eu acho que eu entraria num profundo abismo de depressão mesmo, de assumir pra mim mesmo que eu falhei. Pô, você falhou, cara. Você é um pai, né? Se você é um pai, seu filho de 16, 17 anos tá matando cachorro a paulada na rua, a troco de bosta nenhuma, você falhou. Você falhou como pai. Você falhou miseravelmente na sua função de pai. Você falhou miseravelmente na sua função de mãe. Você falhou. E aí o Wesley fala, né? Eu não sentiria tanta raiva do meu filho quanto que eu sentiria de mim mesmo. Porque eu falhei. O que eu consegui passar para esse moleque? Em 16 anos de vida, 17 anos de vida. O cachorro tá fazendo nada na rua lá, né? Tá lá quieto na dele lá, caramelinho lá, coitado. Os bichos é
é mais sossegado que não sei nem comparar o que é, de tão dócil que é. E pega e mata o cachorro paulado. Puta que pariu, você falhou, né? Falhou. Como pai, você né, não sei. Não sei se você não deu amor, eu não sei se você negligenciou a educação do seu filho, eu não sei o que você fez, eu sei que você falhou, né? Você falhou miseravelmente. Então, senhores, essa autorresponsabilidade, né? Responsabilidade nesse contexto não pode ser sinônimo de culpa, mas de capacidade de resposta. É o movimento pelo qual o sujeito deixa de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo? E passa a se questionar o que farei com isso agora? Porra, isso aqui é forte, hein? O que farei com isso agora? Vocês podem ver que é extremamente diferente, né? Enquanto muitas pessoas ainda não superaram seus traumas, elas estão na primeira fase desse questionamento, né? Por que isso aconteceu comigo? Primeira fase de um questionamento de quem ainda não venceu seus próprios traumas. Segunda fase é, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Tipo assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou permitir que a minha vida inteira ela seja determinada pelo que fizeram de mim no passado, ou eu vou dar a volta por cima, né? Você vai acordar com espírito de vitória, né? Você vai acordar com sede de vitória. Cara, porque se deixar seus traumas tomarem conta do que você vai ser na vida, cara do céu, é de dar dó, sabe, Júlia, é de dar dó. Eu presenciei meio que uma discussão ali hoje e tal. Acho que inclusive a razão dessa aula de hoje foi essa discussão que eu presenciei, né? Foi essa... começou como um negócio político, aí envolveu uma parada pessoal. Quando eu vi, um estava falando da vida pessoal da outra. E você tem um homem aí de 30 anos, né, justificando alguns comportamentos por exemplo, né, de ser dependente químico, né, de ser usuário de droga, porque o pai dele abandonou ele na infância e a mãe dele fez muito mal pra ele. Cara, doeu em mim, velho, escutar isso da boca de um homem de 30 e poucos anos, que eu falei, cara, você ainda tá na sua infância, bicho, não tem como, cara, assim, você falar que o motivo da sua dependência química, da maconha, da cocaína, né, do chá de cogumelo, do LSD, do êxtase, do álcool, do fumo, da nicotina. Não tem como, bicho, você falar, né, você querer justificar que, nossa, mas ele falou com essas palavras, mas eu sou assim porque meu pai fez muito mal pra mim e minha mãe me abandonou na infância, alguma coisa assim. Eu falei, cara, se você tá vendo a porra da justificativa, sabe assim? É lógico que é uma dor, né? Igual eu falo, né? Essa aula não é para eu ser juiz de dor alheia de ninguém, é um dolorido. Mas quem que vai ser o responsável por ressignificar isso? Às vezes o pai e a mãe até morreu já até tá em outro plano, às vezes tá constituindo outra família, né? E a pessoa ainda tá ruminando. Acho que isso é um processo de ruminação. Vocês já viram como é que funciona o organismo da vaca quando ela está ruminando? Ela come o capim, joga o capim pro estômago, rumina, regurgita ele de volta para a boca, volta pro estômago, rumina de novo. Então, sua vida, ela tá numa ruminação, né? É um ciclo que você não consegue quebrar para você se permitir ser feliz, meu filho. Olha que beleza, ó, você tem um filho ali, ó. Ah, beleza, meu pai fez tal coisa comigo na infância. Pô, não faz com seu filho então, acabou. Quer vitória maior que essa? Quer vitória maior que essa? Nossa, meu pai, supondo, né, fazendo suposições, meu pai chegava em casa embriagado, maltratava todo mundo. Então não bebe, filha da puta. Então seja o pai que não bebe, chega em casa e pega seu filho pra brincar no parquinho, ó. Ó, vitória sobre o trauma. Não é repetir as mesmas coisas, não dá, não dá. Vocês me desculpem, mas eu vou sempre bater nessa tecla. É uma covardia emocional que você se sujeita a ficar justificando coisas na sua vida depois da sua fase adulta do que fizeram com você quando você era criança. Você tá há 35 anos, a pessoa tá lá, Júlio, 35 anos, justificando. Nossa, mas eu sou, né? Aí justifica até a ladroagem. Você já para pra pensar? Nossa, mas eu sou ladrão porque meu pai era ladrão também na infância.
né? Eu sou traficante de droga porque meu pai também mexia. Daqui um dia eu vou ter que escutar o Oruan falando isso. Não, mas dando entrevista lá pro Karine lá, como é que é o nome do menino lá? Não é Karine não, pô. Não, mas não é o Cariani não, é o... Não lembro agora o nome dele. Cabrini. Eu vou ter que escutar o Oruan falando assim, pois é, Cabrini, mas é porque meu pai é o Marcinho da VP, né, você sabe, né, puta, traficante de droga, eu também tenho. Mano, vai pra puta que pariu com os negócios dele, já assume logo, né, que é porque gosta, é muito mais hombridade da sua parte, né, você fala, não, eu sou ruim mesmo porque eu sou ruim, né, sou ruim porque eu escolhi ser ruim, eu sou mal porque eu escolhi ser mal, né. Não fica jogando, muitas vezes, né, terceirizando a culpa em cima de trauma e tal, né, usando trauma como fator determinante, porque muitas vezes você coloca uma muleta debaixo do seu braço, assim, para explicar algo que tá dentro de você, que você é ruim, cara, você é mal, né? Você escolheu se deixar. Lógico, trauma, né, ele tem o seu fator ali, né, o seu fator que abala, muitas vezes, o seu psicológico e tal, tudo mais, mas você decidiu, através das suas escolhas, perpetuar esse trauma. Você decidiu, né, transformar a vida de outras pessoas no inferno, porque você prefere ser um cara que usa vingança ao invés da ressignificação. Ao invés de falar, pô, mas fizeram tudo isso comigo, então, pro meu filho eu vou ser um cara melhor. Então, escolhas, né? Isso eu trabalho, né? Livre-arbítrio puro pro indivíduo aqui, ó. Livre-arbítrio puro. Que você pega aí, cara. Ixi, eu vou dar um exemplo assim pra vocês, de uma história que eu acompanhei de um grande mártir para mim, né? Eu poderia falar de Madre Teresa de Calcutá, eu poderia falar de Irmã Dulce, eu poderia falar do próprio Cristo, do martírio de Cristo, mas eu vou escolher falar, dar uma pequena citação de Chico Xavier. Bicho, Chico Xavier perdeu a mãe muito cedo, mãe dele, né? Muito cedo. E isso é público, tá? Eu tô falando da biografia dele porque é público. Vocês deram um Google aí, história triste Chico Xavier, vocês vão ver uma pequena biografia da vida dele. E o pai dele, né, se casou, um pouco tempo depois que a mãe dele faleceu, ele teve uma madrasta. E o Chico, assim, né, espiritualmente falando, ele tinha muitas experiências mediúnicas, né, de um ponto de vista do espiritismo, né, você não precisa acreditar ou não, mas ele tinha muitas experiências, assim, né, de ver vultos, ver espíritos e tal, né. Cara, a madrasta dele achava que o cara era louco. Não bastasse isso, ela metia garfo na barriga dele. Aí tomava garfada mesmo, assim, ó. Era espetado na barriga. O que Chico Xavier virou? Chico Xavier virou um serial killer? Chico Xavier virou um Hitler na vida? Ele virou um eugenista? Não, cara. Chico Xavier virou um dos maiores mártires que o Brasil já viu. Tanto de pessoa que esse cara ajudou, o tanto de bem que ele fez para as pessoas, assim, ó, dado, assim, ó. Dava os trem pros outros, assim, ó, dado. Tanto de bem que ele espalhou, não tem eu não consigo colocar em palavras. Então você vai falar, pô, você vai falar de determinismo. Vai falar de determinismo. O cara tomava garfada na barriga, bicho, quando era pequeno. Tinha tudo pra ser, se fosse um determinista, tinha tudo pra ser um serial killer. Aí vocês iam escutar nos noticiários que o Chico Xavier fazia era matar as pessoas, né? Comer carne humana, canibalismo e tudo mais. O bicho só jogou bem pros outros assim, ó. Pá, 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 pá. Então é um dos exemplos que eu poderia estar assim, só de cabeça que eu tenho. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, passou por sofrimento mais na vida, o próprio Cristo. Nossa, se for citar de alma que a vida na infância foi uma miséria, uma dor, uma desgraça pura, e depois eles conseguiram ressignificar isso, vocês vão ver que é escolha, meu amigo, né? Então todas as vezes que você for se justificar porque você é um cara ruim, você fala, não, eu sou mal porque eu quero, é escolha minha. É mais ombroso da sua parte, né? Não seja um covarde emocional, pelo amor de Deus, né? Vai botar culpa, né? Porque fizeram isso de mim, fizeram isso, aquilo, outro, né? E até enquanto paciente também, né? E até enquanto psicoterapeuta, eu atendo, né? Eu consigo atender hoje muitos pacientes que tiveram infâncias terríveis, né? Terríveis. E hoje conseguem ter uma vida, pô, uma vida massa, cara, uma vida massa. Pessoas que me procuram para tratar traumas do passado, mas que não são esse tipo de pessoas, muitas vezes, que, assim, vingativas, sabe? Que sofrem interiormente ainda, mas que preferiram guardar para si o sofrimento e não replicar, por exemplo, nos filhos, né? Já escutei histórias já em consultório terapêutico de pessoas que sofreram absurdamente, cara.
pelo pai e pela mãe, né? Sofreram de maneira absurda e nem por isso usaram os filhos de porrete, nem por isso usaram os filhos de saco de pancada para destilar o seu fel de maneira vingativa, né? É isso. O processo, senhores, de ressignificação exige, antes de tudo, coragem. Coragem. Aqui, meus amigos, a gente vai, né, separar os corajosos dos covardes. Muitas vezes as pessoas acham que ser corajoso, o que a gente tem como corajoso, né, gente, na Terra? Corajoso é você ser brigão, né? Corajoso muitas vezes é você ser um cara destemido, cara que vai pra cima do outro de peito aberto, não tem medo de tomar um tiro, uma faca. Vixe, isso muitas vezes é burrice, né? Eu vou falar bem a verdade pra vocês que talvez isso não represente coragem muitas vezes. Coragem é você olhar pra dentro de si e ver o que você tem de errado, de mal mesmo, de ruim, entendeu? De pútrido e conseguir transformar isso em algo bom. Isso que é coragem. Isso que é coragem, né? Isso é uma coragem moral absurda, né? Então o processo exige coragem. Coragem para nomear os traumas, para reconhecer os seus efeitos sem se reduzir a eles, para construir novos significados que não estejam presos à lógica da repetição, à lógica da ruminância. Trata-se de um trabalho contínuo, isso aqui não é da noite para o dia, tá, senhores? Isso é um trabalho contínuo, isso aqui é um trabalho de dia a dia. É igual eu falo, não tem como a gente transformar em 2 sessões de terapia o que você permitiu ser 30 anos da sua vida. Você tinha um monstro no armário ali, né, de um trauma seu na infância, você nunca procurou tratamento para isso. E esse monstro, ele só foi crescendo, só crescendo. Você foi alimentando, jogando ele para debaixo do tapete, ele só foi crescendo. Aí muitas vezes as pessoas chegam numa sessão terapêutica com um Golias de 5 metros de altura, entendeu? Um Leviatã, um monstro, né? Um monstro aquático dos grandes mares. E aí ela quer reduzir esse monstro a um tamanho de um peixe em 2 sessões. Meu amigo, tem trauma que é pro resto da sua vida. Tem trauma que você vai ter que tratar ele assim, ó, 15 anos da sua vida na celebração das pequenas vitórias, para você conseguir reduzir ele a um tamanho que você consegue conviver com ele sem colapsar sua mente, né? Justamente por isso, você não resolve em 2 sessões o que você, né, deixou 30 anos. É igual eu falo muitas vezes da obesidade. Pô, tô desde 2019, desde a pós-pandemia, 6 anos comendo tudo errado, tudo desgraçado, dieta toda fodida. Eu vou tentar resolver o meu problema de saúde em 3 meses? Vai querer perder os 40 quilos que você ganhou em 6 anos, em 3 meses? Louco, louco. Só pode ser louco na cabeça, entendeu? Sem conseguir analisar o que o tempo pode fazer pelas pessoas. Então, assim, né, a terapia muitas vezes ela é um serviço ao longo do tempo. É um serviço ao longo do tempo. A terapia ela funciona igual a atividade física, a 1 hora do seu dia, que você vai fazer todos os dias, né? A sessão semanal de terapia ela é isso. É igual a água que você bebe, a comida que você come, o sono que você dorme, é um hábito. Os livros que você lê, o seu trabalho, é um hábito de longevidade e de saúde mental para a sua vida. Trata-se de um trabalho contínuo que envolve discernir o que pertence ao passado e ao que de fato está acontecendo no presente, evitando que feridas antigas ditem relações atuais. Nesse percurso, a disciplina emocional desempenha papel central, pois impede que o indivíduo se torne refém de impulsos automáticos originados de experiências não elaboradas do passado. Então aqui a disciplina moral, né? O exercício de disciplina moral, ele é muito forte. Ele é muito forte. A gente se disciplina para tanta coisa, né, DH, Júlio? Eu fico vendo assim, o universo fitness, cara, é até bonito, né? Eu tô treinando agora, aí, porra, antes eu comia um açúcar assim, uma facilidade, hoje eu olho para um trem com açúcar assim, eu falo, será que eu quero desse tanto? Eu negocio, deixa pra lá, depois eu como, entendeu? Então a gente negocia disciplina com tanta coisa, disciplina no trabalho, né? Eu espero, né? Eu espero que eu esteja falando pelo menos para alguém que minimamente tenha disciplina no próprio trabalho, que aí, né, realmente, se não gostar nem de trabalhar, meu amigo, eu vou te recomendar, o Júlio DH, a playlist, né? Você volta lá na aula 1, aí você vem, né? Você vem seguindo e tudo mais. Mas a gente se disciplina para tanta coisa e eu vejo pouco a gente se disciplinando para as nossas imperfeições morais, sabe? Para o cara olhar assim e falar, pô, velho,
bebo demais, tem que beber menos, fumo demais, tá na hora de eu reduzir isso aqui, sabe? Xingo demais as pessoas dentro da minha casa, dou soco nas coisas, quebro prato, grito com as pessoas, tá na hora de eu melhorar isso aqui. Puta que pariu, cara. Essa disciplina moral é uma parada que eu vejo pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. A pessoa às vezes só quer, tá preocupada às vezes com disciplina física por causa do corpo, né? Aí ela usa o corpo porque ela quer ficar bonitinha, né? Quer ficar trancadinha, pô, da pessoa velha e tal. E disciplina moral? E se alguém melhor? Se alguém melhor, né? Deixar de ser um cara bonito por fora e podre por dentro. Hã? Que tal? Que tal um exercício desse para as nossas vidas? Ao final, senhores, a compreensão que se busca consolidar é simples de um ponto de vista teórico, mas muito exigente. O trauma pode explicar a dor. O trauma pode explicar a dor. Mas não pode se transformar no seu roteiro de vida. Mas não pode se transformar no seu roteiro de vida. Uma sociedade não se sustenta quando seus indivíduos utilizam o sofrimento como justificativa para a destruição, mas quando são capazes de transformar aquilo que viveram em consciência, responsabilidade e, em última instância, senhores, em liberdade. Na verdade, você ser livre não é você fazer tudo o que você quer na sua vida. Ser livre não é isso. Uma pessoa que faz tudo o que quer da vida, ela não é livre, ela é escrava dos próprios desejos. Isso é estoicismo no seu mais alto grau. Uma pessoa que faz tudo o que quer na própria vida, tudo que dá na sua mente doentia, você não é um liberto, não. Você é um escravo dos seus próprios desejos. Liberdade, de verdade, é você conseguir adestrar as suas más paixões. Verdadeira liberdade é você conseguir adestrar até mesmo os seus traumas. Cavalos indomados, né? Você passa uma sela no cavalo, passa uma arreia, passa uma sela, monta nele, adestra ele, aí você manda nos seus cavalos inteiros. Você fala, você vai para lá, aí ele corre para lá. Você vai correr a tantos por hora, ele corre a tantos por hora. Isso que é liberdade. Quando você tem um monte de paixão, né? Seu psiquismo é um monte de paixão dominada, você se perde para desejos, né? Você se perde para trauma, você usa trauma como justificativa da sua vida atual, da sua má personalidade, do seu mau caráter. Bicho, você ainda é um escravo, você ainda é um escravo, né? Acredito que todos nós estamos aí em processo de euforia dos nossos vícios, né? E espero que essa aula tenha feito sentido para você, como fez para mim, que os dois ouvidos geralmente eles estão, a boca fala geralmente para os dois ouvidos mais próximos dela, né? Então essa aula também faz muito sentido para mim. Espero que você considere essas palavras. Caso ao final dessa aula você perceba que você precisa de algum auxílio terapêutico, se essa aula tenha despertado alguma coisa dentro de você, fala, porra, eu tô doente, preciso de ajuda, contato para as nossas consultas e o nosso agendamento fica aqui embaixo na descrição desse vídeo e até a próxima aula. Senhores, muito obrigado.